Vamos falar de mangá? O Mangaka da Favela é um mangá publicado pela Panini, roteirizado por Sohashi Hashimoto e a arte de Minoru Taruro. Mangaka da Favela se trata de um mangá extremamente bem feito, dramático quando precisa ser, divertido quando precisa ser e extremamente carismático quando necessário. Ele é muito identificável pelas paisagens, pelo teor da história e pela premissa como um todo. E qual a premissa, você me pergunta? Deixa que eu te explico. Mangaka da Favela se trata da história de Hiroto Takei, um cara de 30 anos que é um mangaka no Japão e que até hoje só teve one-shots, ou seja, ele nunca foi serializado, ele nunca foi contratado numa revista para fazer um mangá de vários volumes, ele só tem one-shots. Então, ele, por ter essa sensação de fracasso na sua carreira, decide desistir, ele desiste de ser um mangaka e para que mude completamente a vida dele, ele faz uma viagem para o lugar mais longe que ele poderia fazer, o Brasil. Ele vem para São Paulo, por conta de um mapa mal desenhado, ele acaba entrando num assassinato. Ele vê um assassinato de perto e depois de ficar em choque com aquela situação, ele tem sua carteira roubada e para evitar que ele tivesse também seu celular roubado, o garoto que ele conhece, por acaso, chamado João, o salva, porque ele viu que se tratava de um estrangeiro bobão. O garoto aconselha ele para que ele fique mais esperto e depois dele poder ligar para a polícia, para o consulado, ele vai agradecer o garoto. E ele vê o garoto desenhando em cima de um monte de lixo. É assim que eles se conhecem e esse é o primeiro quadro mais bonito de Mangaka da Favela, onde mostra um dos protagonistas completamente dentro de uma situação precária, difícil, complicada, e ele ainda assim escolhe o lúdico, a fantasia, a ilustração, a arte como um método de escapismo e de visão de melhora. Eles conversam e o Takei revela que trabalha no Japão como mangaka. Ali você tem a primeira sensação de olhos brilhando do João. Por quê? Porque João tem o sonho de se tornar um mangaka também. Mesmo morando no Brasil, mesmo residindo numa favela, mesmo tendo várias dificuldades, João percebe que esse sonho o mantém feliz. E ele nem acredita que isso vai realmente acontecer, mas ele gosta de pensar e sonhar, ele não abre mão desse sonho. Em certos momentos, a gente vai acompanhando a narrativa e conhece a família de João, e a gente vai percebendo que essa dualidade e perspectivas diferentes fazem esses dois terem uma dinâmica muito peculiar, que influencia não só nas suas ilustrações, mas como nas suas ideias de modo geral. O que eu mais gosto é que eles precisam mostrar que o João é um prodígio no desenho durante o mangá. E isso é muito legal. Por quê? Porque eles fazem isso sem ter que falar, eles mostram. Em certo momento eles têm um exercício, uma dinâmica, onde cada um completa os quadrinhos do outro. E você vê que o João basicamente ele desafia premissas básicas, ele vai pelo caminho do não óbvio, é algo extremamente inteligente e rápido de você entender, faz o autor conseguir te expressar que aquele garoto é realmente um prodígio de desenho. Com o João sendo um garoto pobre, ele tem uma escolha difícil a se fazer. Sua mãe precisa de dinheiro, sua irmã está machucada e seu irmão, que já faz parte de uma gangue, está em uma situação complicada porque uma gangue rival está brigando com eles. Logo, o João é confrontado com a dura realidade de que talvez terá que entrar para o mundo do crime para poder sustentar as contas de casa. Isso desperta em Takei o senso de emergência de querer ajudá-lo, de querer fazer com que esse garoto tenha uma escolha, querer dar a ele a chance de viver o próprio sonho. E promete que se João ficar longe do crime, ele consegue fazer ele ser serializado no Japão. E essa é a premissa de Mangaka da Favela. Eu acho um mangá fantástico. De verdade, se você nunca leu, eu acho que você deveria dar chance pelo menos para o primeiro volume. O modo como eles conseguem desenhar artes que fazem você perceber que o João ainda assim é uma criança cheia de esperança. Em alguns momentos, você olha os olhos dele e ele parece um adulto desiludido por uma realidade tão complicada, e você tem essa dualidade dos mundos dele, o mundo da fantasia e esse mundo realista, complicado, duro, difícil, é o que faz esse mangá ser tão mágico para mim. Você conseguir que um autor transfira esse sentimento para as páginas de um quadrinho é muito difícil. E eles conseguiram. Inclusive, uma das coisas que o João fala sobre mangás e o porquê que ele quer desenhar mangás e não comics é porque mangás tem essa magia que você não precisa nem ler os textos para entender qual é o sentimento passado pela página. Isso eu acho muito bonito. Então, se você nunca deu chance para Mangaka da Favela, dê essa chance. Você não vai se arrepender. Curtiu o vídeo? Então faz o seguinte.
dá um like no vídeo, por favor, se inscreve no canal, compartilha com quem você acha que vai gostar de Mangaka da Favela ou que acha que poderia dar uma chance e, por favor, se puder, hype o vídeo aqui, ajuda a gente a crescer para eu continuar fazendo esse trabalho. Muito obrigado, até a próxima.